A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 128 da nossa leitura anual. Fique conosco. Amados, a nossa porção diária de hoje vai se encontrar no livro de 2 Crônicas, do capítulo de número 5 até o capítulo de número 7. Amém? Se organize durante a sua rotina aí do seu dia a dia, né? Faça a sua leitura. Eu creio que Deus irá te abençoar, irá iluminar a sua mente e te dar bom entendimento. Amém? O nosso texto devocional de hoje vai se encontrar em 2 Crônicas, capítulo 7, e o verso de número 14. Amém? E a palavra do Senhor em 2 Crônicas 7, 14, diz assim: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Bom, nós estávamos vendo, como Salomão estava preparando todos os recursos, a matéria-prima, a mão de obra, para a construção do templo, da casa do Senhor. E vimos também como ele estava se esforçando, ao máximo para entregar para Deus aquilo que lhe ficasse à altura, algo que lhe custasse, assim como Davi, seu pai. E hoje nós vamos ver que, tendo ele terminado toda a casa de Deus, ele trouxe então para dentro da casa de Deus todos os utensílios que Davi havia separado e havia construído, para a obra de Deus. E logo em seguida, Salomão vai organizar os levitas, os sacerdotes, para que eles tragam a arca da aliança da tenda que Davi havia feito para o templo que agora já estava concluído. E aconteceu que quando eles trouxeram a arca, colocaram a arca no Santo dos Santos, os levitas, os músicos que estavam consagrados para a área da música, começaram a adorar aquele cântico que se encontra em vários salmos. O Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. E eles entoavam este canto repetidamente, E essa adoração chegou aos céus de uma forma tão gloriosa que Deus encheu a casa com a glória dele. E a maneira com que a casa foi cheia da glória de Deus foi tão profunda, foi tão densa, que os sacerdotes que ministravam lá dentro, os sacrifícios, o incenso, eles não poderiam permanecer mais lá por tamanha glória de Deus que se encontrava naquele ambiente, Isso mostra como uma adoração sincera, dedicada, bem aplicada, move o coração de Deus e atrai a manifestação da sua glória. Bom, então Salomão se levanta, diante do povo e vai falar ao povo todas as grandezas de Deus, todas as obras que Deus estava fazendo no meio dele, as promessas que Deus tinha feito para Davi, seu pai, e como agora Deus estava as confirmando por meio do seu reino. Depois Salomão ora a Deus no capítulo 6. E essa oração do capítulo 6, ela vai muito de encontro com o texto que nós lemos no capítulo 7. Porque ele ora já prevendo um consequente pecado, um consequente erro, um consequente abandono, desvio do povo de Deus, dos caminhos de Deus. Ele já ora prevendo secas, fomes, catástrofes e principalmente um cativeiro. Porque nessa oração dele, ele chega a dizer: se o teu povo for levado para uma terra distante por ter pecado contra ti, e nessa terra o seu povo se converter de coração e virado para esta casa orar e clamar ao Senhor,
que o Senhor ouça a oração que for feita neste local. Então parece que Salomão, ele já tinha certeza que o povo iria errar, que o povo iria pecar gravemente, né, e que provavelmente seria levado cativo para outras nações. O que nós já vimos em 2 Reis, que realmente aconteceu, né, pelo Império Sírio e pelo Império Babilônico, né? Então Salomão faz essa oração a Deus, uma oração linda, né, que vale a pena ser lida com muita atenção, porque nessa oração ele volta a repetir o que nós já vimos lá em Reis, né, que ele chega a dizer: quando nós pecarmos contra ti, e não há homem que não peque. Humildade absoluta, né, reconhecendo as falhas e a fragilidade humana. Então, quando ele acaba de orar, Deus manda fogo do céu, né? Deus manda fogo do céu e consome os holocaustos e os sacrifícios. E novamente a glória do Senhor enche o templo, né? E novamente os sacerdotes não podem entrar dentro do templo. Então aqui nós aprendemos duas coisas interessantes. Não é somente a canção que move a glória de Deus. A oração também move a glória de Deus. Também atrai a glória de Deus. Então uma vida de oração, de clamor, de busca ao Senhor vai mover o coração e a glória de Deus ao teu favor. Amém? Então, Salomão conclui ali, né, o tempo de adoração, que foram 7 dias de louvor, adoração, sacrifícios e dedicação ao Senhor. E depois Salomão despede o povo. Então Deus vai responder a Salomão. E ele vai dizer para Salomão tudo aquilo que Salomão já havia orado. Realmente, se o meu povo pecar contra mim, né, e eu cerrar os céus de maneira que não haja chuva, e ordenar gafanhotos que consumam as lavouras, né, ou enviar peste no meio do meu povo, ele chega lá no texto que nós lemos. Então Deus diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Então vamos lá. Deus sabe que nós vamos errar. Deus sabe que nós vamos pecar. Deus sabe que nós vamos falhar. Mas existe um caminho, existe uma chave, existe um meio para que Deus possa nos perdoar, para que Deus possa se voltar para nós, ouvir a nossa oração e mudar o nosso cativeiro, né? E qual é o caminho? Primeiro, nós temos que nos humilhar, porque olha o que ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Então a humilhação é o primeiro recurso que o homem tem para poder alcançar a misericórdia de Deus. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Resistir é você fazer força para que não seja aceito, para que não entre, né? Então Deus luta contra os soberbos, mas concede graça aos humildes. Então a humilhação é o primeiro recurso que nós temos. O segundo recurso indispensável para que o homem alcance o favor de Deus é a oração. Não adianta ser humilde e não orar. E não adianta orar sem humildade, né? Depois ele disse: se meu povo me buscar. Então a busca a Deus, ela também deve ser indispensável. E essa busca, ela pode ser entendida de duas maneiras. Aquela busca espiritual, que é onde em qualquer lugar você pode orar, você pode clamar a Deus. E muitas pessoas, muitas vezes, só buscam a Deus na igreja, no templo. E não, Deus deve ser buscado em todos os lugares. Mas essa busca também aplica você ir até uma comunidade, você ir até uma igreja, ter comunhão com a igreja, certo? Um cristão não pode ser um cristão sem compromisso com o povo de Deus, né? Então, primeiro recurso, humilhação. Segundo, oração. Terceiro, busca. O quarto, conversão. A conversão, ela é nada mais, nada menos do que o arrependimento do ser humano e a volta dele para Deus, para poder buscar a Deus de todo o seu coração. A Bíblia diz que sem arrependimento não há perdão de pecados. E a conversão só existe aonde houver arrependimento dos pecados.
A palavra converter significa mudar de estado. É como eu dizer, olha, eu converti a cor vamos falar, da minha camiseta. Ela era branca e agora vai ser azul. Isso é conversão, é uma mudança de estado. No nosso caso, uma mudança de comportamento. Então, alguém que se converte é alguém que muda de comportamento. Então, aquilo que você fazia que agradava o mundo, agora já não será feito mais. Neste caso, se falava das idolatrias, da falta da busca a Deus, né, de uma nova mobilidade do povo a orar, a se consagrar a Deus. Então, isso é conversão. Quando o povo se humilha, ora, busca e se converte, olha o que Deus faz. Ele ouve dos céus. Então Deus não pode ouvir a oração de todos os homens. Deus ouve a oração de pessoas que se comportam dessa maneira, de pessoas que se humilham, que oram, que buscam e que se convertem. Depois de Deus ouvir, Deus faz o quê? Perdoa, certo? Deus não pode abençoar alguém sem antes lhe perdoar os seus pecados. Vamos lembrar de Jesus. Todos os milagres que ele operava, antes ele trabalhava o coração e a mente das pessoas para que elas recebessem o perdão. Lembra do paralítico que foi descido num telhado? Ele disse, os teus pecados estão perdoados. E aquele homem foi curado. E por último, então, Deus promete sarar, né? Então, não importa qual é a dificuldade, como você se encontra, esse conselho de Deus através de Salomão é tremendo, porque ele diz que independente da circunstância que você estiver ou do local que você estiver, se você se humilhar, orar, buscar a face de Deus e se converter dos seus maus caminhos, então ele vai ouvir sua oração, ele vai te perdoar dos seus pecados e vai sarar a sua vida. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e quero orar juntamente com você nessa manhã. Então feche seus olhos, abre o seu coração e ore conosco neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós oramos a Ti nessa hora e suplicamos pelo Teu perdão e pela Tua graça. Nos ajuda, Senhor, nesses tempos em que talvez nós estejamos com dificuldades de buscar o Seu nome, em que talvez nós estejamos fracos e cansados. Fortalece, Senhor, a vida do Teu povo, a vida dos Teus filhos que precisam e que carecem de Ti. Senhor, talvez algumas pessoas tenham se afastado dos seus caminhos. Talvez alguns estejam precisando agora de uma providência ou de um milagre. Que o Senhor venha alcançá-las onde quer que elas estejam, cumprindo a veracidade dessa palavra que nós acabamos de estudar hoje. O Senhor é o único que pode ouvir as orações. O Senhor é o único que pode perdoar os pecados. O Senhor é o único que pode prover cura e restauração. E nós cremos hoje, ó Pai, que o Senhor está abençoando aqueles que se humilham, aqueles que te buscam, aqueles que oram e aqueles que se convertem. Ordena sobre nós hoje a Tua paz, a Tua bênção e a vitória. Em o nome de Jesus, amém. Se você tem gostado do nosso trabalho, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, se inscreva no canal e ative o sino, para que todas as manhãs nós possamos estar aqui juntos, estudando a palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima quarta-feira.